Bom, a gente está de volta com o Momento Feminino e no bloco anterior nós estávamos falando da questão comportamental, né? E vamos voltar a essa discussão, né? E a Vera, eu interrompi a Vera no momento que a Vera, para falar essa questão da leitura que eu tinha feito, né? E tu ias começar a falar do Hotel Intercontinental. Sim, né? Para nós, isso aí é só como uma exemplificação do que eu falava, dessas significâncias culturais que transitam, né? Que transitam na cultura. Por que teve um impacto tão grande essa invasão ao Hotel Intercontinental? Né? Eu acho que porque tu vejas bem, ó, nós sabemos que no Rio de Janeiro se invade hotéis, se invadem outros ambientes, né? A cada semana, talvez até a cada 2 dias. Mas acho que foi o volume de pessoas, que não foi uma pessoa que entrou num hotel e roubou um quarto. E a facilidade com que aconteceu. Eram vários traficantes. Mas as quadrilhas no Rio de Janeiro são... Né? Nós sabemos. Mas eu acho que o volume dessa vez foi maior. Agora, eu acho que a coisa claro, deu um impacto. Não, é uma ação extremamente atrevida, né? Mas eles estão cada vez mais exatamente, mas essas ações atrevidas, elas têm sido assim uma recorrência, né? Então elas nesse submundo do crime. Como disse, eu vi uma entrevista na Globo News, não era do comandante, mas enfim. Alguém que estava Aliás, o falando. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro é aqui de Santa Maria, sim, não é? o Beltrame. Isso mesmo. E aí, eu estava vendo uma entrevista, mas não era ele que estava falando até, e esse soldado estava dizendo, né, que o Rio de Janeiro morre a cada dia, ou a cada semana, uma coisa assim, não me lembro. Eu não vou especificar bem isso, porque eu não estou lembrada. Um ou 2 soldados. Mas, na realidade, o Rio de Janeiro vive uma guerra civil. O país não quer admitir isso, entendeu? Porque há muito tempo, e o tráfico é muito mais bem armado do que os policiais. E isso é um assunto que a gente pode discutir um programa inteiro até. Só. Mas retomando a questão do comportamento. Fio condutor, não é? Que é o comportamento. Eu falei numa pontualidade. Não é? E a Vera, na sua fala, se referiu a um termo que eu acho assim, também muito exemplificador de um comportamento, o atrevimento. Atrevimento significa tu invadir, não é? Um espaço, né? E desrespeitar, talvez. Então, o respeito ao outro, a forma... É uma linha muito tênue, e normalmente as pessoas não sabem aonde termina o até espaço delas e começa o teu. Isso aí a gente pode ver numa matéria que tem o Fantástico, que é de conciliação. Então, tem problemas de vizinhos, tem problemas assim, ó. De tal forma, é um comportamento que só visa o meu bem-estar, os meus interesses. Então, vamos conversar um pouco, talvez, sobre assim, ó, como que a gente consegue, culturalmente, colocar uma ideia de respeito. Respeito, inclusive, na sala de aula. Quando um aluno está falando, um outro vira para o lado e conversa. Na hora da chamada, não é tão simples a gente fazer a chamada de 30 alunos e cada um esperar o seu nome chamar. Porque depois que eu já dei a presença, eu já volto para o vizinho e já fico conversando, porque eu já livrei. A minha presença já foi registrada pela professora. Então, como nós podemos evidenciar que precisa haver uma leitura do outro, de dizer, bom, isso aqui é importante, mas o outro também pode pensar diferente de mim. Mas eu acho que isso não é isso em todas as relações, Sibila. Eu acho que... É típica da sociedade que nós vivemos, do capitalismo de consumo, onde o objeto, por exemplo, é muito mais importante que um sujeito. Eu vou respeitar muito mais um objeto do que um sujeito, né? Exatamente. Quer dizer, eu não tenho que respeitar. Aliás, uma das coisas que a mim me impressiona profundamente, e vocês até podem me chamar de ingênua, e eu acho que eu sou, é que, de repente, as pessoas que têm poder e dinheiro, elas são sempre respeitáveis, independente da maneira com que elas tenham conseguido isso. Eu vejo as pessoas falarem sobre quem tem poder e dinheiro, né, sempre como alguém respeitável, mesmo
que os meios para chegar onde ela chegou não tenham sido tão lícitos. Exato. Isso é uma coisa que me choca Me incomoda profundamente. muitíssimo. Me né? incomoda muitíssimo Porque isso. até entendendo-se o capitalismo, pelo É menos... aquilo que nós já falamos em outros programas, é uma menos se- inversão de valores Exatamente. total da sociedade. É Total. É triste. E eu fico mais chateada ainda no dia a dia, sabe? Com pequenas coisas que você precisa resolver. O desrespeito no trânsito. Que tá na Europa, tu que vieste agora, bom, todas nós já viajamos, enfim, mas tu que chegaste agora, foste a Portugal, viajaste pelo interior, foste para as outras cidades, tu percebe esse comportamento na Europa, assim, também? Eu percebo assim, ó, que, por exemplo, no trânsito as pessoas respeitam muito. Mas tem um trânsito melhor também. Não, mas é tem aquela... uma Vera, engenharia o que eu digo assim, de ó, trânsito um pouco melhor. Não, mas o que eu coloco é o seguinte, e não foi nessa viagem, eu já percebi em outras viagens. Por exemplo, você tem o sinal, todo mundo para no sinal, o pedestre não faz o que acontece. Eu não via isso no Rio de Janeiro, tá? Não via, até porque as vias que são muito rápidas lá, né? E ninguém se atreve a atravessar, a não ser no sinal, certo? Aqui em Santa Maria, principalmente, a faixa para pedestre está aqui, certo? Você para para o pedestre passar. Eu sou uma que paro para o pedestre passar. Eu também. Sabe? E aí você arranca ali na frente, depois da faixa, quando não é lugar para o pedestre atravessar, ele está esperando para atravessar, entendeu? Então, quantas vezes eu já cansei de ver a luzinha tá piscando para o pedestre, né? Que é para ele não atravessar, e as pessoas atravessam, sabem que vai abrir o sinal para o carro, sabe? Então, assim, ó, isso é uma questão de educação. Aí entra a questão do comportamento, educação, entendeu? A questão do trânsito é uma questão que eu acho assim, tem que ser respeitada. É a mesma coisa em São Paulo. Faz o que eles fazem aqui em São Paulo, para onde é que eles vão ficar. Mas vocês sabem que é tal coisa. Na sexta-feira que eu saí tarde aqui da Unifra, eu até saí assim, eu tive um alento, porque eu parei ali na frente, na faixa do pedestre, então eu sempre paro, porque também eu não sei se o carro vai respeitar. Claro. Né? E eu fiquei impressionada que eu parei, mas imediatamente os carros começaram a parar. E eu passei, eu disse, meu Deus, que coisa boa, né? De repente a gente está vendo Não, as pessoas estão começando a parar. Há um ano e meio atrás, era uma loucura. Ninguém atravessava naquela faixa para pedestre ali perto do Nacional. Você morou ali, você sabe que ali ninguém atravessava. Você podia ficar horas ali. Eu vi um guarda de trânsito dando uma entrevista no Jô uma vez, que ele já estava aposentado, ele era guarda de trânsito em São Paulo. E o que ele fazia? Quando os caras paravam em cima da faixa de pedestre, ele pegava o pedestre e fazia o pedestre passar por dentro do carro daquela pessoa que tinha parado em cima da faixa, sabe? Sensacional, sensacional, sabe? A pessoa tem que aprender a respeitar, né? Em Florianópolis, por exemplo, e não é de hoje, tá? Em Florianópolis, se você parar na faixa do pedestre, o guarda vem de multa, na hora. Quando tu aprenderes a respeitar o trânsito, quando tu aprenderes a respeitar os outros, tu vai também aprenderes a respeitar o alheio. E aí que eu acho que os nossos políticos vão aprender a quê? A quando estiverem nas suas posições de poder, né, gerindo dinheiro público, gerindo interesses públicos, que isso seja gerido a favor do público, da esfera pública, e não no âmbito privado, como é o que a gente... né, percebe. Vai ter respondendo e tenho a impressão que nós estamos falando de comportamento para um alerta às pessoas, porque vem aí uma decisão, uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela passa pelo comportamento de pessoas públicas. E parece que as pessoas públicas também não têm, como é que eu vou te dizer, uma preocupação com a memória dos seus eleitores, porque ela é tão volúptil, né? Que depois basta uma nova eleição, eu fazer novas propostas, que eu esqueço o que passou. É que também tem pesquisas, vocês acho que viram, teve uma até famosa, que mostra que o povo, o votante, se ele está em uma determinada situação que ele possa levar vantagem, houve uma grande maioria que faria isso também. Então, a lei Gerson, né? A lei do levar vantagem. Mas, Sibila, assim, ó,
claro, eu acho que cada povo vota com o que tem, né? Tem gente que vai votar com intelecto, tem gente que vai votar com o bolso, tem gente que vai votar com a barriga. Por quê? Porque essa é a sociedade brasileira, né? Nós gostaríamos, e eu penso, eu gostaria muito de que o voto no Brasil, assim como em outras partes do mundo, ele fosse um voto de consciência, isto é, intelectualmente, em termos de, mas assim que tivesse um componente intelectual, emocional, cultural, histórico, né, firme. Mas isso numa sociedade múltipla, multifacetada como é a sociedade brasileira, né? Uma sociedade multicultural, uma sociedade, como é que eu diria, ainda com 500 anos. E 500 anos de uma história um pouco complicada. Hoje está nos fazendo falta a Paula aqui. Então, cada um vai votar com a arma que tem e pensa em estar... Eu vi uma pessoa me dizendo que vai votar em determinada candidatura porque ela é muito bonita, né? Quer dizer, sim, parece para nós Verinha, eu vou pedir para tu continuar no próximo bloco. O Paulinho já me avisou e faz desculpa, tempo. Paulinho. A gente volta já e continua o nosso papo de hoje sobre comportamento. Fique por aí.